A série de Steven Knight não nasceu do nada. Por trás do mito do Shelby, existiu uma família real. Os Sheldons. Muito antes de Thomas Shelby existir na ficção, histórias sobre os Sheldons já circulavam em Birmingham, especialmente na região de Small Heath. Eles não eram personagens de televisão, nem líderes de um império organizado como vemos na série, mas faziam parte daquele universo de homens respeitados e temidos que viviam entre a fronteira da lei e o caos das ruas. O próprio criador da série, Steven Knight, disse ter sido inspirado por histórias de família sobre os Sheldons, parentes seus de Small Heath. Sim, os Sheldons eram parentes do criador da série, mas especificamente eram tios do pai dele, que mais tarde inspiraram os Shelbys na ficção. Ele contou que cresceu ouvindo relatos sobre esses homens. Histórias passadas dentro de casa, quase como lendas urbanas, mas com raízes muito reais. Seu pai descrevia encontros com figuras elegantes, perigosas e silenciosas. Homens que se vestiam bem, carregavam dinheiro e cuja presença era suficiente para dominar qualquer ambiente. Essa memória virou combustível criativo, como o coração emocional que deu vida ao universo de Peaky Blinders. Foi a partir dessas memórias fragmentadas, dessas histórias passadas de geração em geração, que nasceu a base emocional da série. A família Shelby, com toda a sua complexidade, ambição e poder, é na verdade uma reconstrução dramática. Uma versão amplificada e romantizada de figuras reais que existiram nas sombras da Birmingham industrial. Portanto, a família fictícia Shelby foi inspirada justamente nesses Sheldons reais. E por motivos legais e criativos, o nome foi mudado de Sheldon para Shelby. Antes de Thomas Shelby virar símbolo de elegância sombria, havia uma Birmingham real, cinzenta, sufocada pela fumaça industrial, atravessada pelo barulho das fábricas, pela desigualdade e pela brutalidade cotidiana de um mundo em que o trabalho destruía corpos e a pobreza destruía destinos. Foi nesse cenário, entre o fim do século XIX e o início do século XX, que os verdadeiros Peaky Blinders surgiram. Eram grupos de jovens violentos, ligados a brigas de rua, roubos e intimidação, que ficaram conhecidos pelo apelido de Peaky Blinders. Mas havia um detalhe importante. Não existia uma única gangue centralizada como a série mostra. O nome se espalhou entre diferentes grupos rivais, que se enfrentavam nas ruas e do lado de fora dos music halls da cidade. O termo apareceu em Birmingham nos anos 1890 e já era usado antes disso, provavelmente desde a década de 1880. E aqui começa um dos maiores mitos da cultura pop, a história de que eles escondiam lâminas de barbear dentro dos bonés para cegar os inimigos. A realidade é menos glamurosa e muito mais plausível. Historiadores apontam que isso é improvável, porque lâminas descartáveis eram caras demais para serem algo comum naquele período. O nome Peaky Blinders está mais ligado ao chapéu de aba pontuda usado inclinado sobre um olho, criando uma aparência ameaçadora, do que a uma arma secreta escondida no boné. Mas os Peaky Blinders reais eram de fato temidos. Eles roubavam, intimidavam, brigavam com grupos rivais, atacavam pessoas em ruas escuras e deixavam uma impressão tão forte que o nome atravessou décadas. Birmingham, naquele tempo, era uma cidade que crescia sob o peso da industrialização. E essa transformação não significava conforto. Significava superlotação, baixos salários, violência de bairro e uma juventude muitas vezes empurrada para a margem por falta de perspectiva. A criminalidade local não tinha o glamour da ficção. Tinha a aspereza de uma sobrevivência brutal, de uma cidade onde a reputação podia valer mais do que a lei. O mais fascinante é que quando a série começa sua história em 1919, os Peaky Blinders reais já estavam em declínio.
A historiografia sobre gangues de Birmingham indica que esse nome ficou mais ligado ao período final do século XIX e aos primeiros anos do século XX, e que na década de 1920 outros grupos passaram a dominar parte da cena criminosa local, especialmente os Birmingham Boys, ligados ao poderoso Billy Kimber. Ou seja, a série comprime o tempo, reorganiza a cronologia e transforma uma memória urbana fragmentada em uma saga familiar de vários anos, com ambição política, guerra entre gangues e ascensão quase mítica. Os nomes reais por trás da lenda. Entre as figuras reais que ajudam a sustentar o mito, Billy Kimber é uma das mais importantes. Ele existiu de verdade e foi um criminoso muito influente, ligado aos Birmingham Boys, grupo associado às apostas, à proteção e ao controle de áreas estratégicas, especialmente em torno das corridas de cavalo. Na série, Kimber aparece como um rival que precisa ser derrubado para que os Shelby cresçam. Na realidade, ele representava um tipo de poder criminoso que se articulava entre violência, dinheiro e organização. A história de Kimber mostra que, muito antes de a ficção glorificar gangsters de terno, já havia homens reais explorando o submundo do entretenimento, do jogo e da intimidação. Outro nome real é Darby Sabine, ligado às chamadas Race Curse Wars, as guerras pelo domínio das pistas de corrida. Sabine não era um personagem inventado, mas uma figura histórica associada ao crime organizado em Londres e ao controle violento de apostas, proteção e influência sobre o circuito de hipódromos nas décadas de 1920 e 1930. Na vida real, esse tipo de crime era menos romântico do que a televisão sugere. Era econômico, territorial e baseado em medo sistemático. O fascínio da série está em transformar esse submundo pragmático em duelo de personalidades. Mas o nervo histórico continua ali: dinheiro, controle e brutalidade. Então surge Alfie Solomons, um dos personagens mais amados da série. A figura dramática é muito maior do que a vida real permitiu, mas havia sim um líder judeu chamado Alfie Solomon, atuando em Camden Town nos anos 1920. Ele e seu círculo ganharam fama por proteger apostadores e também por se envolverem em redes de intimidação e controle de corridas. A série pegou esse nome e transformou o personagem em algo mais excêntrico, mais imprevisível e muito mais teatral. Então surge Oswald Mosley, talvez o personagem histórico mais sombrio a entrar na órbita da série. Mosley foi um político britânico real, líder da British Union of Fascists, de 1932 a 1940, um movimento associado à propaganda antissemita, à estética inspirada no fascismo continental e às demonstrações hostis em bairros judeus de Londres. A presença dele em Peaky Blinders não é mero enfeite dramático. Ela conecta a ficção ao clima político real da Grã-Bretanha entre guerras, quando o extremismo encontrou espaço nas fraturas sociais do período. Mas existe uma personagem cuja importância histórica vai muito além do que costuma aparecer. Nascida em Birmingham em 1902, ela foi uma sindicalista e militante comunista que se destacou na organização de mulheres operárias, especialmente na fábrica Joseph Lucas. Jessie ganhou notoriedade ao mobilizar trabalhadoras em uma época em que a participação feminina era frequentemente ignorada. Em 1926, durante a greve geral, liderou mulheres a aderirem à paralisação e, em 1931, comandou uma greve de cerca de 10.000 trabalhadoras, um feito extraordinário que consolidou sua reputação. Sua trajetória reforça um ponto essencial. A luta trabalhista feminina não era pano de fundo, mas uma força histórica real e transformadora. Em 1939, também teve papel central na greve de aluguel de Birmingham, envolvendo até 50.000 domicílios na luta por moradia digna.
Além de ampliar a presença feminina nos sindicatos, Jessie foi reconhecida por sua atuação e se tornou símbolo de organização e poder popular. Na série, porém, sua figura é romantizada, o que gerou críticas por reduzir a dimensão política de uma mulher que, na realidade, foi muito mais do que um papel secundário. A verdadeira Jessie Eden foi uma líder marcante da história social britânica, muito além da ficção. E é exatamente por isso que Peaky Blinders funciona tão bem, porque por trás da ficção existe uma Inglaterra verdadeira, antiga, violenta, fascinante e profundamente desigual. Uma Inglaterra de becos escuros, fábricas fumegantes, apostas perigosas, ruas controladas pelo medo e vidas moldadas pela necessidade. Os Peaky Blinders reais foram filhos desse mundo. E Thomas Shelby, embora fictício, funciona como uma figura simbólica dessa era. Um homem nascido da sujeira da cidade, da dor da guerra, da ambição, da violência e do instinto de não morrer. Ele representa de forma dramática aquela Inglaterra em que homens e mulheres precisavam ser duros para continuar de pé. Uma Inglaterra em que a elegância podia ser armadura, o silêncio podia ser ameaça e a sobrevivência podia exigir crueldade. A série não conta apenas a história de uma gangue. Ela transforma em mito a memória de um tempo em que viver já era lutar. No fim, os Peaky Blinders não são apenas criminosos de antigamente. São um espelho sombrio de uma sociedade que cresceu entre fumaça, desigualdade e violência. E talvez seja por isso que sua história ainda fascina tanto, porque ela não fala só de gangues, ela fala de uma cidade, fala de uma classe, fala de um país inteiro tentando se reconstruir dentro da própria dureza. E fala, acima de tudo, de uma época em que só os mais fortes ou os mais destemidos conseguiam sobreviver a ela. E essa é a verdadeira história por trás dos Peaky Blinders.